Olá, senhoras e senhores, mais uma vez estamos aqui com o nosso chat, nosso terceiro episódio. E olha, cada semana nós temos pessoas incríveis que nos inspiram muito. Então, para começar o programa, vamos rodar a vinheta. Muito bem, olha só. Antes de eu apresentá-la aqui pessoalmente, eu vou falar aqui a sua biografia. Quem é a doutora Rilene Mascarenhas? A doutora Rilene é psicóloga, formada em pedagogia, com especialização em gênero e diversidade, coach, mestrada em violência sexual infantil, trabalha na Secretaria da Mulher com atendimento à violência contra a mulher e a crianças, trabalha com pacientes com transtornos leves, moderados e severos. Doutora Rilene, é uma honra lhe receber. Obrigada. Aqui no meu chat. Obrigada. Muito bem. Olha, essa mulher aqui é uma das psicólogas mais conceituadas no estado. Eu já fiz consulta com ela, me ajudou muito e foi realmente a pessoa certa. Por isso estou aqui hoje, bem, com muita saúde, graças a Deus. E uma coisa que eu queria compartilhar com você que nos assiste, que é um momento de pandemia que nós estamos vivendo agora, e é um momento que cresceu muito essa questão de ansiedade, de depressão, de doenças emocionais, né, doutora? Então, doutora Rilene, já para começar a me perguntar aqui, o que são as doenças emocionais, né? Que são doenças psicossomáticas, né? Até é difícil de falar, psicossomáticas. O que são essas doenças? Primeiro eu quero agradecer pelo convite, né? Dizer que nós somos gratos. Esse é o trabalho que a gente faz, ajudar as pessoas. Quando eu ajudo as pessoas, na verdade, eu estou me ajudando, isso é importante. Bem, as doenças, elas não é algo, por exemplo, que está acontecendo agora, né? As doenças emocionais, as doenças psicológicas, já tem um tempo bem antigo que as pessoas vêm sofrendo. A humanidade, em tempos bem remotos, já estavam passando por momentos, podemos dizer, de um adoecimento por conta de má saúde, de um investimento na saúde, de cuidados bem básicos para a saúde consigo próprio. As doenças emocionais, podemos dizer que são as doenças mentais, as doenças que agora, como o senhor bem falou, no período da pandemia, não que tivesse tanto, né, ou não existisse. Uma coisa assim que muitas pessoas falam, e eu também quero tirar essa dúvida, é a questão de qual é a diferença da ansiedade para a depressão. Elas caminham junto, elas têm alguma coisa em comum, como é que funciona? Na verdade, ansiedade e depressão, na maioria das vezes, elas andam juntas. Lógico que causa, tratamento, forma de administrar na terapia são diferentes. Até alguns sintomas de depressão. Há um quadro de depressão que são alguns sintomas bem diferentes dos sintomas de ansiedade. E às vezes a pessoa tem ansiedade e depressão juntas. Ou às vezes só ansiedade, às vezes só depressão. Então, elas são doenças distintas. São transtornos distintos. O que a senhora pode falar que diferencia uma da outra? Por exemplo, a depressão, ela é um transtorno que, no decorrer do tempo, as pessoas o que elas vão vivendo dentro da sua história de vida, né? Às vezes é uma perda de um trabalho, é um luto que está vivendo, por exemplo, não consegue agora, superar. No período da pandemia, nós estamos vivendo até um luto coletivo, podemos assim dizer. Então a pessoa vai vivendo aquela tristeza, né? E se pergunta, por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou desempregado? Que às vezes tem perguntas que não vai ter resposta. E você vai se isolando do próprio sentimento. A idade, a crise da idade e o processo de desenvolvimento, todos nós passamos um luto, seja na infância, seja na adolescência, na fase adulta, na velhice. Então, esse comportamento que na maioria das vezes nós não conseguimos lidar com uma perda, por exemplo, o luto. Então eu vou vivendo aquela dor, eu vou vivendo aquele momento de tristeza, perdi um emprego, e agora como é que eu vou sustentar minha família? Ou então eu passei por uma enfermidade física e já desencadeou ali para uma tristeza, porque eu estou me sentindo impotente diante de uma doença. Então um amigo, um próximo familiar
perdemos. Então, a depressão, ela vai trazendo ali, ela tem a parte biológica, sim, por conta desse algum distúrbio, ou, por exemplo, a falta mesmo desses hormônios completos, de uma saúde física, uma saúde biológica. Pode sim, uma carência determinado, um cuidado melhor com a sua saúde física, desencadeia um pouco dessa depressão. Mas também aquela depressão psíquica, aquela depressão da tristeza, da perda, do sofrimento, de me ver nesse lugar, já não me vejo, já não me cabe. Aqui, por exemplo, eu atendi um idoso que quando ele se aposentou, e ele foi se fechando. Ele se achava inútil, ele achava que ninguém o valorizava mais. Ou pela idade, ou porque ficou dentro de casa e achava que não fazia nada, que não se sentia inútil dentro daquele contexto dele. E aí foi desencadeando para uma depressão. Já a ansiedade, eu digo assim que andam de mão dada, mas elas são diferentes. A ansiedade é quando eu fico realmente naquela... Todos nós temos ansiedade, né? Como todos nós passamos por um período de tristeza, que não pode gerar em nós sofrimento. E a gente vem para cuidar. É uma aceleração que tem. A ansiedade, por exemplo, eu já fico naquela preocupação. E se eu morrer? Como vai ficar meus filhos? E se eu perder esse emprego? Né? E se tal coisa? E aí, isso começa num pensamento. E depois você vai somatizando. Né? E vem taquicardia, você fica nervoso, você fica tenso, a salivação, começa a fazer os sintomas físicos. E você fica excessivamente preocupado com uma determinada... que ainda nem sequer aconteceu, um fato. Né? E se acontecer? Eu atendi uma paciente aqui, que ela disse, morreu minha vizinha, e já está bem perto da minha casa. Né? De morrer. Então, ela já estava ansiosa com aquilo, ela ficou muito ansiosa, não dormia, não se alimentava direito, e logo baixou a resistência e ficou muito tensa. Então a ansiedade, ela anda assim, né? Lógico, nós temos dentro do limite. Essa preocupação excessiva nesse se eu perder o emprego, se eu me separar, se eu morrer, como vai ficar os meus filhos, essa preocupação, ela fica ali no pensamento automático com você, que você levanta, dorme, acorda pensando nessa excessiva preocupação. E por que, como a senhora vê isso hoje, as pessoas, em que momento as pessoas elas devem buscar ajuda? Né? Porque o que a gente observa é que as pessoas elas não conseguem identificar isso antes. Um familiar, às vezes, não consegue compreender que aquela pessoa está passando por aquilo. E outra coisa, o que eu vejo também, as pessoas elas têm medo de psicólogo, de psiquiatra. É uma barreira, parece que tem, mas uma coisa que não tem nada a ver, mas é uma coisa que foi gerado isso, né? A gente escuta muito isso assim aqui no consultório. Eu não tô doida para ir no psicólogo. Acho que só quem é doido que vai. Quisera se todos nós trabalhássemos a prevenção e todos nós pudéssemos ter acesso a uma terapia, né? A senhora diz que todo mundo hoje, mesmo não sentindo nada, é importante ter... É muito importante. Por exemplo, você tem um profissional ali qualificado que vai fazer a tua escuta, né? Que a informação às vezes é necessário. Você tem alguém em casa e às vezes a pessoa, por exemplo, os adolescentes, eles passam por uma situação e às vezes os pais não entendem. Ou então um determinado membro da família começa a fazer alguns quadros de isolamento, de tristeza, né? Aí eles dizem, é frescura, falta de trabalhar, falta do que fazer, né? A depressão hoje é uma doença assim, que tem um nível altíssimo no nosso país. No Brasil, né? Na nossa cidade. Quer dizer, você vê e as pessoas se esquivam em determinado momento pelo preconceito. O preconceito de ir ao psiquiatra, o preconceito de ir... A informação precisa ser vinculada a isso que a gente está fazendo. Né? É doença e como doença precisa ser tratada. O papel do psicólogo, no seu caso, qual é o seu papel que você exerce para socorrer essa pessoa? As pessoas vão chegando com suas demandas, com a sua história de vida. Nós vamos compreender aquela história de vida, nós vamos escutar. E aí você vai dar aquele suporte. Porque geralmente as pessoas com depressão, elas têm um quadro de baixa autoestima, desvalorização com a própria pessoa. Ela tem ela apresenta esse movimento de esquiva sempre muito isolada, sempre não consegue falar dos seus sentimentos, não consegue falar dos seus ganhos nem das suas perdas. Então a função do terapeuta nesse momento é escutá-lo. Às vezes o cliente ele vem pra gente e ele quer falar um pouco, eu quero compartilhar um pouco contigo da minha dor, da minha tristeza.
tristeza, que às vezes eu não consigo falar com meu marido, com o meu filho ou com um amigo. E é importante a gente falar, né? O falar, ele é terapêutico, ele cura, podemos assim dizer. Ter um ombro para conversar. E o profissional, ele tem uma escuta preparada, ele é um profissional preparado para fazer essa escuta, né? E trabalhar essa valorização do ser humano, trabalhar essa autoestima, esse viver, mesmo na situação que nós estamos vivendo, mesmo na situação presente e real que nós estamos vivendo nesse período de pandemia, como é que eu vou poder, né, vendo tanta gente sofrendo, e eu poder, né, ajudar e não deixar que aquilo me afete de uma forma que eu venha a adoecer. Então a prevenção é importante, a gente trabalhar a prevenção, a gente levar a informação, escutar as crianças, escutar o idoso, ter diálogo em casa, conversar com as pessoas. A proposta do isolamento é isolamento por conta do vírus, mas não é de nós nos isolarmos de uma forma que a gente não conversa, que nós não vamos interagir. Nesse período que as pessoas ficaram mais em casa, eu lembro que eu fiquei fazendo tratamento online, gente, olha, nós temos casa para cuidar, nós temos plantinha, nós temos nossos animais, nós precisamos nos ver. Nós temos uma vida muito corrida. Então, é estar junto, é família, é conversar, é compreender, é se permitir ouvir o outro e aí buscar uma ajuda terapêutica, buscar um profissional, né, que vai ali, que é preparado para atender e está ali conduzindo, ora com a medicação que é necessária, a busca de um médico, de um profissional que vai fazer parte da medicação, e a terapia. É para você vir a esse espaço com sigilo, tem um sigilo que é garantido, que eu possa falar das minhas dores, das minhas angústias, falar de mim. Interessante que esse problema que pode causar, a pessoa que pode ter ansiedade, depressão, seja qual for o segmento que ela viva, né? E como é que a senhora orienta um familiar a ajudar uma pessoa que está dessa forma? Porque às vezes o familiar, eles às vezes até pioram o quadro da pessoa pelo fato de não aceitar e não compreender para ajudar aquela pessoa. Na verdade, quem vai fazer esse contato imediato é o familiar, que está ali naquele contexto, né, de ver um adolescente mais entristecido, sem se comunicar. Isso não é regra geral, né? A gente tem que entender, por exemplo, a forma de comportamento de cada um, a subjetividade de cada um. Tem pessoas que são mais tímidas, são mais extrovertidas. Tem pessoas que não conseguem falar de si. Não conseguem falar de si, mas não significa que esteja com depressão, né? Então, o que a gente faz? O que é familiar? O que orienta? Buscar ajuda. Porque quando ele percebe uma mudança de comportamento dentro de casa, já percebe que alguma coisa mudanças, a gente vai observando, porque às vezes a gente precisa olhar o outro. A gente não está conseguindo olhar a gente, nem olhar o outro, né? Começar a ver, é um conjunto de sintomas. Eu posso estar um dia triste. Nós estamos vivendo o luto, então, lógico que vamos ter momentos de muita tristeza. A gente assiste, a gente vê, tem alguém. Nós estamos vivendo esse luto. Mas aí, quando isso já está me trazendo perda na minha convivência, nas minhas relações interpessoais, na minha relação comigo, quando eu deixo de ter cuidado comigo, de eu me alimentar, de eu fazer a minha higiene, de eu interagir, eu estou o tempo todo isolado naquele canto, naquele quarto, ou então eu estou na frente de um televisor com os olhos fixos, mas eu não estou nem um pingo ligado no que está passando ali. Então eu estou cada vez mais nesse comportamento muito mais escondido, muito mais separado, aí sim, o familiar, mesma coisa no movimento de ansiedade, né? Eu tenho uma paciente que nesse período ela disse, com toda a dificuldade que estávamos vivendo, eu precisava sair muito para gastar. Gastava. Então, ansiedade, compulsividade. Né? Então, você ficar atento. E nós sabemos, né, por exemplo, em alguns momentos, e não ter a negação. Não, você não tem nada. Busca ajuda, né? Busca ajuda. Vá para um processo de não é errado você procurar um psicólogo. Pelo contrário. Nós temos que desmistificar essa ideia de que não, é um profissional, né? Por exemplo, eu sou pedagoga, eu trabalho na parte da pedagogia, trabalho na parte, então é um profissional. O farmacêutico, o dentista, a minha massagista, eu digo para ela que a minha massagista ela é uma pessoa que ela tá ali, ela tá fazendo massagem, mas de certa forma ela escuta a gente. A gente às vezes fala, ela tá na opinião, tem pessoas que chegaram aqui. Então, é você estar sensível, exercer a empatia, colocar no lugar do outro,
e para poder oferecer ajuda. Interessante. Para finalizar nosso bate-papo, para você que tá, uma pessoa agora que tá sentindo alguma coisa assim, um pouco ansiosa nesse período de pandemia, ou perdeu alguém, ou você está sentindo que algo está errado com você, o que a senhora tem para dizer? Eu sempre penso assim que nós somos observadores de nós mesmos, né? Interessante. E às vezes nós não conseguimos falar realmente da gente. Tá alguma coisa que não está entrando, não está no eixo, né? A tristeza nós passamos por momentos de tristeza. Agora, como eu sempre falo, quando essa tristeza está me trazendo perdas nas minhas relações, quando eu não estou conseguindo, né, relaxar para dormir, na hora que eu me dá um sono, mas eu chego para deitar e meu pensamento vem, né, acelerado, aquele pensamento que chega a somatizar meu físico, né, a minha respiração fica com dificuldade, eu já não consigo andar, o meu estômago dói. É psicossomático que eu já estou fazendo, meu corpo já está mostrando sinais, notoriamente, de que eu não estou saudável. Então, não procure adoecer literalmente para buscar ajuda, mas nos primeiros sinais nós já podemos buscar ajuda. Né? Eu me permiti chegar e dizer, poxa, eu não estou legal, né? Eu preciso falar disso. Então, cada momento que nós vivemos, nós precisamos fazer isso. Se permitir falar da gente e ajudar o outro. Às vezes nós não entendemos, nem compreendemos que estamos tão tristes assim, mas o outro observa. Você não tá, vem cá, aconteceu algum problema? Não aconteceu nada. Porque às vezes não tem especificamente um motivo da minha depressão. Né? Tem a parte, como eu falei, biológica, às vezes os nossos hormônios não estão bacanas. Ou então realmente uma perda lá no passado, aquela lembrança, aquele luto que eu não quero sair. E como é que eu vou lidar com isso? Às vezes eu não consigo nem falar. Mas o outro que está próximo, vamos lá, vamos buscar ajuda. Então, um dos segredos é falar. É vir buscar pedir ajuda. Né? E não ter vergonha, nem um momento. Né? E não achar que o outro, aquilo ali, vai passar. Não, vamos lá, vamos sentar para conversar. E esse momento das famílias estarem juntas, da gente sentar para conversar com os nossos filhos, a gente estar junto e não ficar nesse isolamento que propriamente dito. Às vezes as pessoas estão dentro da casa, tem 5 membros da família, mas não conversam entre si, não falam, não sentam na mesa para comer, não tem esse momento de interagir. E aí, cada vez mais você vai se isolando, você fica somente nesse que eu não digo que seria um diálogo, né? Você tá ali ligado nas redes sociais, ligado no seu celular, o mundo tá correndo aqui fora. E nós precisamos disso, precisamos de nos tocar, precisamos falar, precisamos interagir, tomar um café junto. Tem cuidados simples, básicos, que podemos evitar um quadro bem mais exagerado, bem mais sofrido. Podemos evitar, podemos prevenir? Podemos. Lógico, tirando quando se trata de uma questão orgânica, né? É doença, então como doença ela precisa ser tratada. Mas eu posso prevenir? Podemos prevenir. Como é que eu vou prevenir a ansiedade, né? Eu vou trabalhando ali. A terapia cognitiva comportamental pela qual atento nós trabalhamos, né? Com as técnicas, a meditação, técnica de respiração, trabalhar o controle emocional, trabalhar o pensamento, para que meu pensamento ele comece a se enquadrar. Muito bem, nós entrevistamos a doutora Rilene Mascarenhas. Foi uma honra para mim, doutora. Você é uma pessoa muito especial. Obrigada pelo seu carinho. Nós estamos aqui. É importante que nós vamos levar essa informação. E estamos aqui para receber. Muito obrigado. Obrigado, compartilhe esse vídeo com alguém. Que Deus te abençoe.